E sabe, gente, eu penso assim, eu acho que assim, no final de tudo, no final, cabe sempre a nós que escolhas nós vamos fazer. Tem uma palavra de Deus no livro de Eclesiastes que ele diz assim: o que importa é como termina. Não é como começa. Não é como começa. Ou seja, você pode começar super bem, você pode começar super firme na igreja, mas passam os anos, passa o tempo, aí você começa a ficar fraco na fé, aí você desiste de tudo. Lembra disso que eu vou te dizer. A Bíblia diz que o que importa é como as coisas terminam. E se o seu estágio hoje de fé, ele tá nesse estado capenga, indo pro ralo, resgata. Resgata no nome de Jesus, porque o Senhor Jesus, ele tá voltando, ele vai cobrar de nós. E hoje, assim, esse ensino que nós aprendemos aqui, porque nós não estamos só ensinando, nós aprendemos antes aqui. Se eu não viver essa palavra, o Senhor, ele vai cobrar de mim. E é interessante, assim, você pensar da seguinte forma, aquela que estava falando. A Bíblia diz que nós, todos nós, vamos dar conta até das palavras que falarmos. Ou seja, quando você fala, você vai dar conta. Quando você recebe, você também vai dar conta. Por quê? Porque, veja, se às vezes acontecem situações onde a pessoa está te manipulando, vem para a Bíblia. Vem pela palavra de Deus. A Bíblia não diz isso. A palavra do Senhor fala isso. E aí você vai conseguir se resguardar. Se você está agindo de uma forma como um manipulador, cuidado. Mas cuidado, porque ele vai vir. E quando o Senhor vir, ele vai requerer contas de nós. E é aí que está a questão. É aí que está o ponto. Ou seja, tanto irmão, gente, Deus é justo. Deus é justo. Ele vai chegar na pessoa e falar assim: por que você fez isso? Por que você agiu assim com um filho meu? Ok? Por que você agiu dessa forma? Né? A Bíblia adverte ter coração simples, pessoas que têm um coração simples que se deixam ser manipuladas. Tem tudo isso a ver. E tomar cuidado. Entende? Porque Deus nos chama para viver uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida com tranquilidade. Veja, não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldades, sim, mas ter paz com Deus no coração. Isso é muito importante, entendeu? Porque às vezes, sim, gente, como acontece, todo sistema, tudo que envolve o homem tem seus prós e seus contras. Né? Por isso que a gente bate muito na tecla que a palavra de Deus tem que ser luz para os seus caminhos, lâmpada para os seus pés. Tem que ser a palavra de Deus. Não tem que ser um homem, ciclano, beltrano, fulano. Não, mas tem que ser a palavra de Deus. A gente tem que pensar assim também. A gente já está acabando o vídeo, mas a gente tem que pensar assim. Você discipular alguém, Deus confiar alguém para você, por exemplo, se você pensar assim: não tem ninguém para eu cuidar, para eu discipular, pede ao Senhor, Ele vai trazer. Só que quando o Senhor trouxer, e você vai saber que é Deus que está colocando essa pessoa na sua vida, entenda que ela não te pertence. Ela não te pertence. Só existe um sumo pastor, que é Jesus. Amém. Só existe Ele. Todos nós aqui somos ovelhas do mesmo aprisco. E quem é o nosso pastor é Jesus Cristo. Então, cuide bem dessa pessoa. Porque você vai cuidar dela, você vai prestar contas da vida dela, porque ela pertence ao Senhor. Amém. Entende isso que eu quero dizer? Nós não somos donos de ninguém, gente. Não somos. Eu não sou dona do Renato, ele não é o meu dono. Ninguém é dono de ninguém aqui. Nós escolhemos andar juntos, escolhemos nos amar, escolhemos estar juntos, escolhemos um amar o outro, um cuidar do outro. Mas eu e ele, você, nós pertencemos a Jesus. Se eu não cuidar bem dele, o Senhor vai cobrar de mim, porque ele é amado do Pai. Se ele não cuidar de mim, ele vai ser cobrado pelo Senhor, porque eu sou amada do Pai. E você também é amado do Pai. E essa pessoa que chegar até você será amada do Pai. A gente precisa aprender a olhar o discipulado com um olhar de amor, de cuidado, exatamente o olhar que Jesus teve quando ele escolheu os discípulos.
E a gente sabe ali que a gente teve um traíra, né? Judas. A gente teve Pedro, que falou, Senhor, jamais eu vou te negar. Inclusive, eu vou morrer, eu dou a minha vida. Naquela noite, ele negou Jesus 3 vezes. Naquela noite, se vocês lerem os 2 capítulos antes, o que Pedro fez? Pulou fora da situação, ficou olhando tudo ali à distância, só para ver como as coisas iam acabar. E as pessoas chegavam, mas você não era um deles? Não, eu não, nem conheço. Nem conheço. Não, é sim, o seu falar te entrega. Eu saio fora. Não, eu saio fora. Você quer ver outra coisa? Nesse mesmo capítulo, quando Jesus ele é entregue ali por Judas ali aos pecadores, que o pessoal vinha com pau para bater nele, né, com espadas e tal. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que todos os discípulos que estavam ali pularam fora, todo mundo fugiu. Todo mundo pensou em salvar a própria pele. O que eu quero dizer? Gente, esses são os caras que Jesus escolheu como para discipular. Não eram pessoas perfeitas. Isso significa que eu posso ter alguém ali, eu vou discipular, vou dar meu amor, meu carinho, mas um belo dia essa pessoa pode me deixar. Exatamente. Um belo dia essa pessoa pode falar assim, já que ó, Deus abençoe, não quero mais amizade com você, né? Não quero mais andar com você, quero viver outras coisas, quero escolher outra coisa para minha vida. Ok. Cada um faz a escolha para si. O que a gente tem que saber é que toda escolha da gente, seja a gente que está ali discipulando alguém, seja alguém que está sendo discipulado por alguém, nós estamos fazendo escolhas conscientes. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Não, eu não quero fazer isso. Vai ter consequência de qualquer jeito. Sejam boas ou ruins. Mas a gente precisa tomar essas escolhas conscientes, sabendo qual era a vontade de Deus quando ele ressuscitou. E vale, gente, realmente ter um vídeo como esse pra gente falar sobre discipulado, sobre cuidado, porque a gente vive, principalmente, eu não sei qual que é a sua cidade, mas aqui em São Paulo, uma cidade grande, tudo é longe, as pessoas trabalham numa ponta, moram em outra, congregam em outra, é uma coisa assim, é uma loucura aqui. Quem é da cidade sabe o que eu tô falando. E às vezes, assim, a gente não consegue se juntar, não consegue, às vezes a gente quer que a pessoa esteja junto, a pessoa não consegue, aí você pode reclamar, mas a pessoa não vem na igreja, mas a pessoa, tipo, a gente cobra demais, a questão não é cobrar, é cuidar, sabe? Fulano não vem, o que aconteceu? Sentir sua falta. Sentir a sua falta. Tá, a pessoa não veio, será que essa pessoa às vezes não tem um pai doente, uma mãe doente? Será que essa pessoa não está passando por um desemprego? Será que essa pessoa não está passando por uma depressão que a gente nem está sabendo? Gente, eu tô sempre falando disso lá no meu canal. Sentir sua falta, ora pela pessoa. A gente precisa aprender a amar mais e cobrar menos. Amar mais e cobrar menos. Porque até quando a gente ama, quando a gente vai confrontar na palavra de Deus, falar alguma coisa, o Senhor, ele dá sabedoria pra gente falar em amor, não é pra falar pra trazer peso, sabe? É o caso de Jesus, né? Com Pedro, né? Pedro sendo aquele homem que era afoito, ia lá, fazia, corta a orelha do centurião, né? Vai lá e Jesus vai lá, e mesmo assim Jesus ama. Entende? É o mesmo conceito que Jesus tinha com os seus discípulos, nós temos que ter com outras pessoas. Esses são os ensinamentos que nós recebemos e devemos passar, né? Viver Cristo, ser pequenos cristos. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. É isso que o Senhor quer para nós. E eu penso assim, se a pessoa não tem condição de discipular, de cuidar, porque às vezes a pessoa está até doente, emocionalmente, está ferida, sabe? Ela não tem, às vezes ela não tem condição de cuidar de si mesma, que gerar cuidar do outro, né? Amém? Se você não tem essa condição, se cure, encaminhe às vezes essa pessoa para alguém que pode ajudar, alguém que seja saudável, sabe, gente? A gente fala isso porque assim, às vezes assim, a gente que já congregou em alguns lugares, a gente conhece muita gente assim nas igrejas, a gente percebe que muitas vezes os líderes, eles se colocam numa posição de super-heróis. Super crentes. Eles não têm condição, não tem.
E aí, por quê? Às vezes é acúmulo de função, acúmulo de problemas, não sabe dividir com o outro, não sabe preparar pessoas para ocupar certos lugares. Aí essas lideranças abraçam tudo, muito sozinhas. E vamos combinar, você nem precisa ser líder, ou você pode ser chefe na sua empresa. Você nem precisa ser chefe para saber que quando você acumula muita coisa, você não fica bem. Nós não fomos feitos para fazer tudo, sabe? Não fomos feitos para fazer tudo. A gente pode até fazer, mas não tudo ao mesmo tempo, né? E nunca vai sair tudo bem. Exato. Né? Então, assim, cuide da sua saúde mental, sabe? Leia a Bíblia. Peça o Espírito de Deus para te dar sabedoria sobre como conduzir um discipulado na sua vida, na sua igreja, com seus amigos. Peça o Espírito de Deus assim para que você consiga cumprir a vontade de Jesus, de fazer o ID, de fazer discípulos, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de ensinar tudo aquilo que Jesus deixou aqui para nós, para que a sua vida seja uma vida bênção, uma vida inspiradora. Sabe aquela vida do tipo, eu queria ser igual o Renato, gente. O mundo tá acabando. Sabe, igual a música do Juliano Som. Quando o mundo cai ao meu redor. Quando o mundo cai ao meu redor. Mas você olha pra ele tá pleno. Tá pleno. E ele tem problema? Tem. Mas ele tá sempre ali buscando, se renovando em Jesus. Senhor, seu fardo leve, eu preciso. Então assim, seja essa pessoa que as pessoas possam olhar pra você e falar, puxa vida, que vida legal, que bênção essa pessoa é. Eu quero estar perto dessa pessoa. Eu quero estar perto dela. Sabe, tem as pessoas, né, os maus exemplos, tem, mas gente, também tem muito irmão, muita pessoa séria. De Deus. Tem muitos homens e mulheres que são sérios, que levam a palavra de Deus a sério, que amam realmente a Jesus, sabe? Procure por essas pessoas, peça a Deus para colocar essas pessoas na sua vida, mas não desista da sua fé, não desista de Jesus, porque Ele não desistiu de você. E o foco está em Cristo. Sempre Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Acho que foi um bate-papo bem legal, né? E se vocês quiserem outros temas, a gente já falou isso no primeiro vídeo, podem escrever aqui nos comentários, pode mandar e-mail pra gente também. Eu vou deixar aqui embaixo a caixa de e-mail da gente, testemunhos, né? E você aí que passou por uma situação, quiser comentar nos comentários, né, quiser falar com a gente sobre a situação de discipulado, que foi discipulado ou discipulou, né, comenta aqui nos comentários, né, se a gente puder vai estar respondendo, aquilo que a gente puder ajudar vai estar abençoando a sua vida. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, e estejam sempre orando por nós, tá? Gente, ora por nós, dá uns likes pra gente aí, curte e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa, abençoando a vida da pessoa. Se foi bênção para você, que seja bênção para outra pessoa. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.